E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Comunhão ao Cubo. E agora sim nós podemos nos alegrar com muitos contatos, muita demanda que tem surgido por conta das palavras que nos tem dado e que tem sido dado por nós aqui. Na verdade não é nossa, é só uma repetição daquilo que Jesus ensinou. E hoje nós vamos ter uma surpresa aí, mas agora sim nós podemos falar depois da vinheta. E aí, pessoal, estamos de volta. Algumas pessoas têm entrado em contato conosco aí, né, por meio do Instagram, por meio do Facebook, com algumas perguntas, e a gente queria, com a graça do nosso Senhor, responder algumas aqui, tá? Para vocês. A gente pede ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e graças a fim de sermos fiéis àquilo que Ele nos deixou por meio da sua palavra. Eu vou fazer as perguntas e a gente vai batendo papo, pode ser? Pode ser. Primeira pergunta é do Miguel Medeiros, de Minas Gerais. Como ter essa compreensão da fala de Jesus? Como vocês constroem o entendimento? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Miguel, é o seguinte, um erro muito comum na teologia moderna, e eu não sou teólogo, tá? Nem o Gladstone, nós só lemos as escrituras e buscamos viver na prática. E temos conhecido homens que são conhecedores, estudiosos, somos estudiosos da palavra, mas não somos formados em teologia, é isso que eu quis dizer, tá? Estudamos diariamente as escrituras, com zelo, com afinco, mas não somos catedráticos nesse sentido. Alguns erros teológicos do uso das escrituras é que a pessoa ignora um princípio da educação clássica. A educação clássica ensina que nenhum tipo de entendimento pode ser conclusivo, no sentido de dar assertividade, se ele vai das pontas para o eixo. Toda construção de conhecimento ela precisa fluir do eixo para as pontas. E o eixo de toda a palavra de Deus é Jesus Cristo. O Velho Testamento é uma sombra que aponta para ele, e o Novo Testamento é um testemunho daquilo que ele é. Então o centro, o eixo principal da palavra de Deus é Jesus. Você não pode entender de forma assertiva e conclusiva as profecias, a lei e as cartas apostólicas e o Apocalipse, você não vai conseguir entender se você primeiro não olhar para Cristo Jesus e o que ele diz. Então, por exemplo, se eu pego um determinado assunto e eu tenho a sensação de que a fala de Paulo divergiu um pouco da fala de Jesus, é porque eu não entendi ainda o texto. Porque é óbvio que nenhum dos apóstolos, inclusive Paulo, jamais falaria algo que Jesus não falou. Jamais ensinaria algo contrário à doutrina de Cristo. Então, primeira estratégia nossa é entender tudo a partir do ensino de Jesus. Outra coisa fascinante é que Jesus, além de ser a própria sabedoria encarnada, ele foi muito simples na colocação dos evangelhos, dos ensinos aos discípulos, da sã doutrina, do didaquele. O ensino dele é muito claro, é indubitável, não deixa margem para dupla interpretação. Quem tenta interpretar a fala de Jesus faz isso de forma ou leviana ou com ausência de conhecimento. Então, a partir da fala de Jesus, você entende melhor as outras coisas. Então, o eixo sempre é a fala de Jesus. A partir da fala de Jesus, eu compreendo as profecias, eu compreendo os salmos, eu compreendo a lei. A partir da fala de Jesus, eu compreendo todas as cartas apostólicas. E a partir da fala de Jesus, eu compreendo até o Apocalipse. Então, o eixo da verdade é o ensino de Cristo Jesus. A partir dele e da clareza e simplicidade com que ele conduz,
eu então consigo entender as demais, as coisas que talvez não estejam tão claras. Isso é uma das estratégias que nós usamos. Eu acho que uma questão também muito importante é a gente não ficar tirando texto fora de contexto. Porque é muito comum, principalmente porque quando a gente abre a Bíblia hoje, a gente vê ali números, a gente vê títulos, né, os capítulos sendo separados como se fossem por temas, mas se a gente começa a ler do início até o final, a gente pode perceber que Jesus ele não muda os assuntos, ele constrói a narrativa ali, ele vai dando o ensino dele, é um ensino completo. Ele não pausa um assunto, começa outro para terminar um outro lá na frente. Então, ter essa prática na leitura da palavra de Deus, de pegar textos isolados sem analisar todo o contexto, é um erro muito grande também que as pessoas cometem hoje. Outra coisa que nós consideramos imprescindível é que, por exemplo, você não me conhece pessoalmente, Miguel, não conhece o Gladys. Se nós escrevermos uma carta a você, você vai ter um nível de compreensão. Mas se nós escrevermos para o Danilo, que é o irmão que senta aqui na mesa com a gente, que faz as lives com a gente, ele vai ter um outro nível de compreensão, muito mais otimizado, muito mais preciso do que você que não nos conhece pessoalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: não adianta você querer compreender as Escrituras sem um relacionamento íntimo com Deus que inspirou as Escrituras. O Senhor inspirou pelo seu Espírito as Escrituras. As Escrituras são sagradas. Toda ela é boa para correção, para instrução e para discernimento dos homens. Mas você precisa conhecer aquele que escreveu. Senão você comete o mesmo erro que os fariseus cometiam. Eles conheciam a lei, mas não conheciam o espírito da lei, porque não havia uma relação íntima com Deus. Então esse é um outro critério. O que mais, mano? A outra coisa importante. A palavra de Deus diz que nada nas Escrituras é de particular interpretação. Sabe o que isso quer dizer? É que a Bíblia diz o que ela diz. Não existe eu acho uma coisa e Gladstone acha outra. Então, periodicamente, tudo aquilo que eu descubro nas Escrituras, que eu percebo nas Escrituras, eu submeto ao corpo de Cristo, aos outros irmãos, para que nós possamos ser unânimes na nossa fé. A nossa prática de vida, que é o que expressa a nossa fé, vai ser formatada pela forma como nós cremos nas Escrituras. Então eu não posso correr o risco de ter uma interpretação pessoal. Por isso eu preciso do corpo de Cristo e do Espírito Santo me conduzindo. Assim, quando algum de nós tem um entendimento, nós trazemos para os outros e nós avaliamos isso, oramos juntos e verificamos se aquilo vem da parte do Senhor ou não. A gente não pode transitar em um processo de unidade efetiva se existe soberba, orgulho, teimosia, se eu pretendo me preservar. Então, nós precisamos disso para que o Senhor nos dê o entendimento. Interpretar as Escrituras de acordo com o meu ponto de vista ou com aquilo que vai me agradar é um perigo grande. Né? Porque aí eu começo a ler a Bíblia, eu já fiz isso algumas vezes, deixa eu ler isso aqui. Ah não, mas isso aqui Jesus está querendo dizer isso, isso e isso. Mas eu quero buscar uma interpretação de modo que facilite o meu caminhar com ele. E Jesus não veio para facilitar o caminhar. Jesus veio nos deu um ensino para que a gente possa seguir um caminho. Paulo diz que é um caminho sobremodo excelente. E a compreensão se torna simples e fácil quando o meu coração se inclina para a palavra de Deus e também se inclina a me sujeitar diante do corpo dele, para que a compreensão seja única, seja completa. É por isso que Paulo fala que nós precisamos pensar as mesmas coisas. Porque pensando nas mesmas coisas, o corpo edifica o corpo. A igreja ela vai sendo edificada. Eu creio que é isso. Amém. Bom, Miguel, esperamos aí que tenhamos respondido a pergunta. Deus abençoe você, meu irmão, e conduza você a uma vida em comunhão que traga revelação do ensino e da simplicidade do Senhor Jesus. Viu? Segunda pergunta, da Sueli Barbosa, do Rio de Janeiro. Deus abençoe, viu, Sueli? Recebemos com muito carinho a sua pergunta aqui. A visão de vocês sobre o divórcio não é um pouco sem misericórdia?
eu não diria que é sem misericórdia, porque a gente só repetiu aquilo que Jesus disse nas Escrituras, né? É a primeira coisa que eu ia dizer, Sueli. Isso não é a nossa visão. Nós só lemos o que Jesus disse. Que Jesus disse. E aí você pode pensar assim, Érico, mas cada pregador que a gente ouve diz uma coisa sobre isso. Ok. Pega o texto bíblico, as falas de Jesus, leia, você vai ver qual é a opinião dele. Importa saber isso? Totalmente. Importa mais do que a vida. Porque você não pode conhecer a doutrina de Cristo sem saber o que ele pensa sobre as coisas. A gente crê também que só o fato de nós, quando nós abrimos as Escrituras e a gente crê que a gente tem uma intimidade com o Senhor, a partir de um relacionamento com Ele, e isso você pode ter também desde que você tenha um relacionamento com Ele, é abrir as Escrituras e falar assim, Senhor, me ensina sobre esse assunto. Eu ouço diversas pessoas falando, cada um fala uma coisa, mas eu quero ouvir de você. Sueli, o Senhor vai falar com você. A palavra de Deus diz que o Espírito dele iria nos guiar toda a verdade. Aleluia. Então é só nós pedirmos, Espírito Santo, me guia nessa verdade, eu quero entender, eu quero compreender o que o Senhor diz sobre isso. Olha, eu não tenho dúvidas, o Espírito Santo do Senhor vai se revelar a você e vai te trazer o ensino. Alguém pode pensar assim, Eric, mas uma pessoa que chegou na igreja do Senhor divorciada, vocês mandarem ela se separar? Não, nós não mandamos, tá, querido? Nós não temos esse poder, não nos foi dado esse poder. O que nós fazemos é trazer a sã doutrina. Se essa pessoa estiver com a real disposição de obediência a Cristo Jesus, ela naturalmente vai tomar a decisão. E você pensar que seria desumano haver um rompimento daquele relacionamento que na verdade é um adultério, é desconsiderar ao outro relacionamento anterior que também foi abandonado. Então, qual é o peso aí de justiça? Quem merece mais? A primeira esposa ou a segunda? Os filhos do primeiro casamento ou os filhos do segundo casamento? Olha, queridos, eu olho com isso com muito temor, muita empatia. Eu jamais gostaria de estar numa situação dessa. Deus me livre de um dia me ver numa situação dessa. Mas, não obstante a situação humana do evento, a palavra do Senhor não muda. E os céus e a terra passam, mas a palavra não vai passar. Então nós precisamos considerar a palavra de Cristo e suportar as pessoas na sua decisão firme e irrevogável pela obediência a Cristo Jesus. Então, eu vou encarar a sua pergunta como uma pergunta mesmo, não como uma sugestão de que estamos sem misericórdia. Então, respondendo a sua pergunta, não há falta de misericórdia. As pessoas que nós tivemos a oportunidade de ajudar nessa situação foi com muitas lágrimas, com muito choro, com muito quebrantamento, e vimos diversas vezes o poder do Senhor se manifestar, restaurando casamentos, restaurando vidas, ou suportando homens e mulheres que entenderam o princípio de Deus e, por causa do princípio de Deus, decidiram se fazerem eunucos e se manterem numa vida santa até que o Senhor volte. Eu creio que isso é um testemunho vivo do poder de Deus. Eu espero que a nossa resposta traga consolo para você e renove sua esperança, viu? Obrigado aí pela interação. E a gente não fica argumentando muito sobre o assunto, tá, Sueli? Nós temos exemplos aqui de irmãos que estão aqui em Cascavel, da igreja aqui em Cascavel, que só de ler a Escritura para eles, o Espírito Santo trouxe a plena revelação do que eles precisavam fazer. A gente não precisou apontar nada, nós só apontamos, na verdade, o que a palavra de Deus dizia. Amém. Antônio Lima, da Paraíba. Tudo bem, Antônio? Ele disse assim, fale um pouco mais sobre o livro Didaquê. Esse livro Didaquê, Antônio, ele... O livrinho. Isso que ele... o livrinho. Esse livro Didaquê, Antônio, eu encontrei ele na Edições Paulinas, que é uma editora católica. Tem ótimos títulos lá, ok? E, segundo existe no preâmbulo do livro, diz que integrava os papiros do Mar Morto, achados, não esse último, aquele que foi achado há bastante tempo atrás, se eu não me engano, na década de 40 ou 50, não lembro agora,
E era um escrito, um resumo de todo o ensino que os apóstolos entendiam que devia ser catequizado com a igreja. Né? A palavra catequizar quer dizer repetir incessantemente, visando a memorização e meditação. E nós encontramos então esse livrinho, fomos ler e ficamos extasiados, porque nós encontramos nele nada mais, nada menos do que Mateus 5, 6 e 7, instruções práticas de como conduzir a vida dos discípulos, segundo o ensino de Jesus. Estudamos com a igreja aqui em casa. Sim. Foi um momento onde o Senhor restaurou algumas coisas entre nós, inclusive o fervor durante a Santa Ceia. O Senhor fez algo maravilhoso entre nós nesse sentido aí. E isso fortaleceu no nosso coração a clareza. Então, esse livrinho de daqui hoje, você vai encontrar ele nas edições paulinas. Vale a pena ser simples na leitura e ser simples na prática também. Se você pegar esse livrinho e for ler ele juntamente com a palavra de Deus, você vai perceber assim algo fantástico e vai ser muito edificado por ele. Né? Uma das coisas que me edificou profundamente é ver o temor dos discípulos em não colocar uma vírgula mais em cima do que Jesus te ensinava. Lembrando, né, eu já falei isso em outras gravações, outros momentos nossos aqui no canal. Tem um irmão amado em Salvador, e ele diz que tão importante quanto fazer o que Jesus fez e falar o que ele falou é não fazer o que ele não fez e não falar aquilo que ele não falou. Alguém pode dizer isso é muito radical. Eu digo não. Radical é você abrir mão da sua glória e morrer numa cruz para salvar gente como eu e Gladstone. Isso é muito radical. Mas você se ater e se apegar somente ao que ele falou, isso é o mínimo que um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus pode fazer. Eu gosto de uma outra frase dele também, eu não lembro agora por completo, que ele fala que o evangelho são poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem repetidas e bem transmitidas. Glória a Jesus. O evangelho é simples. É simples, mano. É para desempregar os que estão à procura de grandes coisas ou os que se exercitam em grandes matérias. Porque é pouca coisa que salva vidas. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é um compêndio didático. O evangelho é o poder de Deus. Salvação para quem crê e perdição para quem não crê. Quarta pergunta, do Juventino Silva, da Bahia. Vocês acreditam que a Igreja Católica é a primeira igreja? O que dizer dos evangélicos, então? Olha, Juventino, você foi muito polêmico. Mas... Eu achava que a gente costumava polemizar algumas coisas. Não, o Juventino superou a gente. Vou chamar o Juventino para fazer uma gravação conosco aqui. Juventino, é o seguinte, meu irmão. Vou falar com muito temor isso, tá? No meu livro da Rede Os Nós, eu trato sobre esse assunto. Nós temos o mau hábito de chamar de igreja aquilo que Jesus não chama de igreja. A igreja do Senhor Jesus são pessoas que vivem sobre a rocha Cristo. Ou seja, pessoas que têm um estilo de vida onde elas oferecem a si mesmas como oferta para resgatar os outros, porque foram capacitadas por Deus para isso. Como é essa capacitação, Eric? É o poder do Espírito Santo que você recebeu no dia que você saiu das águas do batismo. Quando você saiu das águas do batismo, foi imposto a mão sobre você e a igreja liberou sobre você o poder do Espírito Santo. Nesse momento, você recebeu o poder para anunciar as grandezas do Senhor, para experimentar da vida de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, a igreja não é uma instituição, sequer é uma coletividade. A igreja não é o coletivo de cristãos. A igreja é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus, como diz lá em Coríntios, aqueles que vivem sob a rocha Cristo. E é contra essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Eu dizer para você que a Igreja Católica é a primeira igreja, ou que a Igreja Católica é o desvio e que a Igreja Evangélica é o certo, eu vou estar cometendo o mesmo erro que muitos homens cometeram ao longo da história ao defender um ideal. Eu não estou aqui para isso.
Agora, se você me perguntar, existem discípulos do Senhor dentro da Igreja Católica? Sim, existem. Com toda certeza. Eu conheço alguns. Existem discípulos de Jesus dentro da Igreja Evangélica? Sim, existem. Eu conheço alguns. E um dia, o Senhor vai voltar sobre as nuvens do céu para buscar esse povo santo que vive em comunidades santas, informais, não hierárquicas e cheias de misericórdia do Espírito Santo. Eu tenho pensado muito, mano, sobre que tipo de comunidade que eu quero ser. Que tipo de comunidade nós queremos ser? Nós queremos ser comunidades que alguns ficam para trás? Nós queremos ser comunidades que preferem... Porque se eu preferir o Gladstone e o Danilo em detrimento do Beto ou do Rogério, eu estou não sendo a comunidade de Jesus. Isso é acepção de pessoas. Né? É. A palavra eclésia, que deu origem ao que hoje nós literalizamos como igreja, tem sido dito por aí, por pesquisadores modernos, que ela quer dizer assembleia. Não, a palavra eclésia é uma palavra no grego composta, ekklésia. E ela tem a ver com ser chamado para fora. Por causa da prática, em 2000 anos, ou menos um pouco que isso, nós podemos chegar à conclusão que hoje se traduz como assembleia. Mas no original, no radical da palavra, não tinha nada a ver com ajuntamento. Tinha a ver com alguém separado para um propósito, chamado para fora. Então não tem a ver com coletividade. Eu não posso entender o ensino de Jesus com base na minha experiência congregacional. Porque eu experimentei sempre o coletivo de cristãos ser chamado de igreja, eu não posso mudar o significado do que Jesus falou, é o contrário. Eu preciso criticar aquilo que eu pratico com base naquilo que ele disse dentro do contexto que ele disse. Senão eu estou pedindo para ser enganado. Então não me cabe dizer se a igreja católica é a primeira, se a igreja evangélica está certa ou está errada. Mas me cabe perceber no irmão que se aproxima de mim os frutos que ele tem. Se ele é um discípulo de Jesus, se ele é meu irmão de fato ou não. E se ele não for, me cabe a responsabilidade de cumprir a ordem de Jesus, de ir e fazer discípulos. Mateus 28, 18, 19, Jesus, depois de declarar que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra, ele dá uma ordem a todos os discípulos, não é só aos pastores. Vão e façam discípulos de todas as nações. Aí depois ele diz como fazer isso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é muito simples. Um irmão se aproximou de mim. A primeira coisa que eu verifico é os frutos dele. Se ele tem frutos de uma vida eterna, de uma vida com Cristo Jesus, onde Jesus é Senhor sobre ele, onde o Espírito repousa sobre essa pessoa, ele é meu irmão, eu vivo em comunhão com ele. Se ele não é meu irmão ainda, ele é um forte candidato a ouvir desse evangelho simples de Jesus. Então, desculpa, essa pergunta nós não vamos te responder. Mas nós queremos ser assertivos na forma de te expor a verdade bíblica sobre o assunto. Não temos uma ideologia para pregar aqui. Por último, nós temos aqui uma pergunta do Sóstenes Alberto, do Rio de Janeiro. Fale novamente sobre legítima defesa e dar a outra face. Por favor, outra polêmica. Eu tenho até uma certa preocupação de falar isso nesse momento, porque, quem se lembra, no final de semana passado foram as eleições onde nós temos aí a expressão mais agressiva de uma polarização política no Brasil, né? E não se trata de Bolsonaro ou de Lula, se trata do que Jesus ensina sobre o assunto. Quer falar um pouquinho, mano? Eu estava aqui pensando sobre isso. Legítima defesa, dar a outra face. Porque sempre quando eu lia sobre isso, eu entendia que se alguém viesse bater em mim, ou batesse em alguém que estava próximo de mim, eu tinha que, não, cara, você precisa dar outra face, Jesus mandou. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Quanto a mim, se alguém vier me agredir, eu vou dar a outra face. Agora, se alguém vier agredir ao meu irmão, eu vou entrar na frente para defender ele. E ó,
defender, ou seja, dar a vida por minha esposa, dar a vida por meus irmãos, não é simplesmente eu deixar o cara me matar para depois ele fazer o que quiser com a pessoa. É eu fazer o que for necessário para que meu irmão, minha irmã, minha esposa, meus filhos sejam protegidos. Agora, quanto a mim, não. Se alguém vier roubar minhas coisas, vai conseguir levar. Tranquilo. Se ele oferecer uma vírgula de risco aos meus filhos, a minha esposa ou meus irmãos, aí ele vai me enfrentar. Não vejo base nas Escrituras para crer de outra forma, senão assim. Alguém já me perguntou assim, Eric, se num conflito com um marginal você chegasse a tirar a vida dele, como é que você ficaria diante de Deus? Da mesma forma que eu estou hoje, amados. Por quê? Porque a minha vida precisa ser pautada pelas Escrituras. Agora, parafraseando um sábio que cuidou de mim por mais de 13 anos, falou o seguinte, ore para que isso não aconteça, porque não deve ser boa a experiência de derramar sangue humano, de tirar uma outra vida. Que Deus nos livre e nos guarde dessa situação. Mas eu, como homem, como chefe de uma casa, como pastor de ovelhas na casa de Deus, me cabe a responsabilidade de guardar essas ovelhas do lobo. E eu vou me preparar para isso, e o dia que o lobo chegar, eu vou estar pronto para enfrentá-lo. Que o Senhor nos livre de toda violência, Amém. Da mulher adúltera, de toda prevaricação contra o reino e o trono do Senhor Jesus. Se quiserem levar as minhas coisas, eu dou a outra face, sem problema. Mas tocar naqueles que estão sobre a minha responsabilidade para que eu possa cuidar, aí vai ter problema. O Senhor nos livre disso. Nos livre disso. Mas esse é o ensino de Jesus. Essa é a nossa oração, para que a gente não tenha que entrar numa situação dessa. Mas esse é o ensino de Jesus. Nós cremos e estamos dispostos a perder a nossa vida por isso. Eu fico pensando, né? Jesus falou sobre isso, né? Em determinado texto, Jesus manda Pedro pegar uma espada e botar na cintura, né? E acabou que ele estava com uma espada já lá, né? Ele já estava. Ó, Senhor, temos aqui entre nós 2 espadas. Não, isso aí já basta, então. Não precisa comprar pois mais. É. Os veacos já estavam com uma lá debaixo da capa guardada. Esperavam uma revolução, né? Pois uma coisa é. que fique claro, nós não esperamos revolução. Nós não estamos aguardando ou crendo que fulano ou beltrano vai ser a solução para esse país. A solução para esse país está nas Escrituras. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei, ouvirei suas preces e sararei a sua terra. Isso são verdades bíblicas sobre o que nós aguardamos, mas não que um homem A, um homem B vai fazer alguma coisa. O Messias, o Senhor, já veio, amados, há 2000 anos atrás, morreu numa cruz, resgatou a gente do pecado, nos encheu do seu Espírito e nos enviou a fazer discípulos. É nisso que nós cremos e é por isso que nós estamos dispostos a perder a nossa vida, viu? Vocês 5 aí, muito obrigado, tá, pela interação. Eu quero incentivar você que nos ouve a fazer mais perguntas, tanto no canal do Facebook, como no Instagram, como aqui mesmo no YouTube. Você pode enviar as perguntas, nós fazemos questão de respondê-las, viu? Eu estava pensando aqui, né? Tem hora que eu fico assim, Senhor, eu vou orar para que a coisa melhore, eu vou orar para que o próximo estoure logo e piore tudo, para o Senhor voltar logo. Porque a palavra diz que as coisas vão piorar. É. Pode ser que o Senhor nos dê ainda mais um período para nós nos prepararmos. Eu creio que o Senhor tem nos dado tempo para nós nos prepararmos para os tempos difíceis que virão. Muitos estão pensando nisso, outros estão dormindo, como se estivesse num cruzeiro. Eu queria te chamar para refletir sobre isso, porque a tendência, segundo a palavra de Deus, é que as coisas vão piorar. E elas precisam piorar para que o anticristo se manifeste e para que o nosso Senhor volte. Amém. Maranata. Maranata. E quando essas coisas acontecerem, Jesus falou assim, olhai para o alto, porque a redenção de vocês está próxima. Aleluia. Esse corpo aqui vai perecer, gente. Mas tem um corpo glorificado à nossa espera. Glória a Jesus. Eu me lembrei de um texto, cara, em que Jesus diz assim, quem é o servo fiel e prudente? E aí ele mesmo responde. Ele diz assim, aquele que, quando o seu Senhor voltar, o encontrará suprindo aos seus conservos. Aquele a quem o Senhor encontrar fazendo isso,
será bem-aventurado. Esse é o servo bom e fiel. Na volta do Senhor, no retorno dele, como juiz agora, como Senhor soberano sobre todas as coisas, o que vai estar em jogo é a forma como você lidou com os seus irmãos. Sabe aquelas pessoas que alimentam em seu coração crítica, reprovação, julgamento? O fim dela já está definido, a menos que se arrependa. Eu tenho pensado muito numa frase, num texto da palavra que você conversou comigo no dia do almoço, você estava pensando e esse troço tem martelado na minha mente. Paulo fala assim, eu quero conhecê-lo e ser achado nele. Quando Jesus voltar, eu quero ser achado nele. Isso tem martelado no meu coração e tenho pensado nisso. Amém. A fim de que eu esteja preparado para ser achado nele. Ser igreja é ser achado nele, amado. Não é fazer parte de uma instituição. É impossível você ser igreja sozinho. Você precisa de uma vida em comunidade, ordenada, com pastores, mestres, apóstolos, funcionando normalmente. Isso não é um processo hierárquico. Isso é um funcionamento orgânico. Então esquece esse negócio de ser igreja em casa sozinho, porque isso não existe. Mas, por outro lado, também não é fazer parte de uma instituição hierarquizada, um sistema político e de valores que destoam da verdade do Evangelho. Que o Senhor nos traga luz sobre essas Amém. coisas, viu? Amém.